Zacarias, capítulo 11, verso 5, primeira linha, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados. Ezequiel, capítulo 35, verso 6, por isso vivo eu, diz o Senhor nosso Deus, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não odiaste o sangue te perseguirá. Jovem negro. Nas redes sociais, o deputado Coronel Tadeu publicou um vídeo mostrando o momento em que tirou o quadro da parede. O parlamentar justificou-se dizendo que o cartaz ofendia a polícia. Que a polícia só mata preto? Isso aqui não vai ficar na parede. Deputados da oposição disseram que vão entrar com uma representação contra o Coronel Tadeu no Conselho de Ética. Eles têm todo o direito de fazer isso, sem dúvida nenhuma, e eu terei todo o espaço para me defender, sem dúvida nenhuma. Eu não posso permitir novamente que essa ofensa seja feita. O deputado estadual paulista Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, foi expulso do DEM. A decisão foi tomada após uma comissão da executiva do partido considerar que os atos do parlamentar são incompatíveis com a ética do Democratas. Numa rede social, o deputado disse que foi banido por descumprir o estatuto do partido e não votar com a bancada. É isso aí, pessoal. Sou eu novamente. Então, antes de eu começar, eu gostaria de glorificar o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E abençoado seja seu filho escolhido, Cristo, que é grego para Salvador, o Salvador das 12 tribos. Ok, pessoal? E quando eu falo Deus, eu não estou me referindo a Zeus, ok? Porque Zeus, o deus dos gregos, né? Na era gregoriana, ele não existe. Ele não é o dono da palavra na Bíblia, ok? Ele nunca foi e nunca será. E Terron também não existe. Ok? Mas já que vocês são um bando de idiotas que ficam seguindo irmãos, que ficam o tempo todo pregando de livros escritos pelos nossos opressores, né? Quem são os gentios? Os não descendentes de Jacó, os caucasianos, ele não é descendente de Jacó. O asiático, ele não é descendente de Jacó. Os africanos nativos, eles não são descendentes de Jacó, eles são os descendentes dos velhos egípcios, descendente de Cão, um dos 3 filhos de Noé. E asiático e os árabes, né, que são descendentes de Ismael, mas também misturado com Esaú, né? Ok? Esses são os gentios, os não descendentes de Jacó. Eles não receberam a promessa. A Bíblia não pertence a eles. O entendimento bíblico não pertence a eles, ok? O entendimento bíblico não pertence àqueles que não são descendentes de Jacó. Não pertence a eles, ok? Salmos 147, verso 19 a 20, mostra a sua palavra a Jacó, ok? Os seus estatutos e juízos a Israel. Jacó teve depois o nome mudado para Israel. Então, toda vez que se fala de Jacó, se refere ao homem Jacó, e quando se fala de Israel, está falando em duplo sentido, está se referindo às 12 tribos, ok? Verso 20, não fez assim a nenhuma outra nação. Ele não fez assim. O caucasiano não recebeu a palavra de Deus. O asiático não recebeu a palavra de Deus. O árabe não recebeu a palavra de Deus. E o africano nativo descendente de Cão não recebeu a palavra de Deus. Mas todos vocês ficam pregando de livros escritos pelos não descendentes de Jacó. A mentira dos 2000 anos de Jesus que não está na Bíblia. Claro, porque 2000 anos, essa coisa de 2000 anos foi inventado pelos
Caucasianos romanos. Nos últimos 500 anos, o caucasiano teve o quê? A sua renascença. Renascença. E a partir daí, né, depois, a partir do momento que ele teve a renascença dele, em 1499, né? A partir do momento que ele teve a renascença dele, aqui, tá aqui, o renascimento, renascença, o renascentismo são os termos usados para identificar o período da história da Europa caucasiana, né, aproximadamente entre meados do século XIV, né, 1499, né, e o fim do século XVI. Ok, pessoal? Então, a partir do momento que o caucasiano assumiu, porque o nosso povo estava reinando a Europa, eles ficam falando, eram muçulmanos, né? Mas eu já falei em muitos vídeos antigos também para vocês que o jeito de vocês poderem acabar com essa doutrina de que esses negros que estavam reinando a Europa, né, depois da primeira queda da Roma, eram muçulmanos, é simplesmente todos esses idiotas que dizem eram muçulmanos, tu diz para ele, então me mostre historicamente uma mesquita construída na Europa. Me mostra, durante esse tempo, durante a primeira queda de Roma, que foi mais ou menos 800 depois de Cristo, até 1499, né? Porque o caucasiano teve a renascença dele em 1499. Então, me mostre uma mesquita que foi construída na Europa entre 800 e 1499. Vocês podem, depois desse vídeo, pesquisar a mesquita, né? Construída na Europa. Vocês não vão encontrar. Vocês só vão encontrar catedrais. E catedral, normalmente, ela é ligada, né, com cristianismo, né, porque os negros, os israelitas são os verdadeiros cristãos, mas o caucasiano teve a renascença dele, então ele infiltrou as nossas igrejas. É por isso que ele vem com essas mentiras de 2000 anos de Cristo. É claro que não está na Bíblia, porque foi o caucasiano que inventou essa mentira. É claro. Né? E, de novo, eu sei que muitos irmãos vão ficar com raiva de mim porque eu estou falando mal desse daqui, porque muitos de vocês dão ouvido a ele, né? Mas esses irmãos todos que vocês ficam dando ouvido aqui, o que é orar em línguas? Lá vai, né? Eu não quero nem clicar nesse vídeo porque eu sei que se eu clicar na porra desse vídeo, esse irmão aqui deve estar só falando merda. Língua significa idioma, pessoal. Eu falo em línguas porque eu sei falar alemão, português e inglês. Mas esses idiotas. É por isso que eu sempre repito, 2/3 do nosso povo vai morrer. E se vocês ficam seguindo, se um cego guia um cego, ambos cairão na cova, pensem 2 vezes quando vocês forem seguir esses irmãos. Mas por que eu estou nesse site? É porque esse irmão aqui eu estou vendo agora aqui no Facebook muitos irmãos negros e negras promovendo o quê? O Gugu morreu. Oh, uma das piores notícias que infelizmente tivemos nesse momento. Gugu liberado. Você se foi tão cedo. Quem está na verdade diz, não, ainda bem que esse filho da puta foi. Porque ele não passa, ele é um gentio, ele não é descendente de Jacó, ele é da semente do diabo. Gênesis capítulo 3, verso 14 a 15, ele é um caucasiano, né? Talvez, eu acho que ele é mais caucasiano do que Ashkenazi, né? Que os Ashkenazes já são bem especiais, né? Tem aquele nariz apontado para baixo e tudo mais, né? O que Hitler antigamente chamava de quê? De bastardo, né? São esses daí, né? O sionista Ashkenazi, né? O Silvio Santos, ele é um Ashkenazi, né? Então, ainda bem que esse filho da puta morreu. Por que eu ia ficar triste? Por que um irmão vai ficar aqui promovendo a porra da morte de um caucasiano? Né? Ainda bem que esse vagabundo morreu, porque a riqueza desse filho da puta era o que? A pobreza de negros e nativos. Lembre-se, ele é um caucasiano, ele não é nativo das Américas, mas ele era rico nas Américas,
né? Enquanto os verdadeiros nativos e negros são todos oprimidos e pobres, né? Vocês estão entendendo? Né? Deixa eu pegar uma escritura aqui para vocês. É 2:9 ou é 3:9? Ok? Apocalipse capítulo 2, verso 9. Conheço as tuas obras e tribulação. O nosso povo passa por tribulação. Mas uma irmã foi assassinada no meio da rua por um filho da puta, só porque ela estava mendigando por R$1. Levou 2 tiros por causa de R$1. Conheço as tuas obras e tribulação. Os negros e os nativos passam por tribulação e pobreza, ok? Os verdadeiros judeus, as 12 tribos de Israel são pobres. Mas nós somos ricos em quê? Por causa de quê? Nós somos o povo escolhido de Deus. E há blasfêmias dos que se dizem judeus. Silvio Santos, ele não é um judeu. O cara é podre de rico. Como que ele pode ser um judeu e ser rico ao mesmo tempo? Porque ele é um ashkenazi sionista, né? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Tá aí, ó. Filha da puta, não passa de uma semente do diabo. E os nossos irmãos ficam agora promovendo essas merda. É por isso que eu digo, aí muitos de vocês né, ficam aqui surpresos, né? Até, muitos irmãos e irmãs até me atacam. Não é só o não descendente de Jacó que me ataca, mas também são os irmãos e irmãs que me atacam porque eles não conseguem entender como eu posso ser tão direto. É claro, 1 Coríntios capítulo 10, verso 20 a 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os gentios, os não descendentes de Jacó, né? As sacrificam aos demônios. Esse filho da puta era rico. Para ele ser rico nas Américas, quem tem que ser pobre? O negro e o nativo. Né? E não a Deus. E não quero que sejas participantes com os demônios. Esse irmão aqui promovendo, né, os irmãos e as irmãs promovendo agora o fato de que um diabo desse morreu, eles estão participando da jogada deles. Verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, a semente da serpente, Gênesis 3, 14, 15, o caucasiano. Não é para vocês ficarem aqui, olha aí, morreu mais um caucasiano. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por que o nosso povo fica participando dessa merda? Né? Eu abro agora o Facebook, um bando de irmãos e irmãs agora aqui, o Gugu morreu. Ainda bem que esse diabo morreu, porra. Ainda bem. Ainda bem, essa porra, o caucasiano tem que ser julgado para que a gente possa viver livre. Mas como os nossos irmãos não mantêm, né? 1 Coríntios capítulo 10, 20 a 21, isso é um mandamento, não é para a gente participar. Sabe, um mandamento, é por isso que a gente prega o quê? Não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Né? Porque os mandamentos estão todos espalhados pela Bíblia. Só tu lendo as escrituras que tu vai entender, peraí, isso daqui é um mandamento? Não podeis beber o cálice. É um mandamento, ele está dizendo. Tu não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não é para ser participantes. Isso é um mandamento. Eu lendo isso, eu sei, ele está me mandando, dizendo para mim, eu não devo fazer isso. Mas olha o que eles fazem. E são todos seguidores desses daqui, né? Eu só estou dizendo, pessoal, 2/3 do nosso povo tem que morrer. Eu não vou puxar mais essa escritura, porque eu já puxei bastante vezes, mas os novatos vão ver os meus vídeos anteriores, né? Mas aqui, ó, pessoal, vamos dizer que, né, eles, né, os cientistas fajutas, que são né, na maioria são todos caucasianos, né? Eles nos dizem que existe 7 bilhões de seres humanos na Terra.
Só que eles dizem isso já o quê? Parece que eu fico ouvindo esse número já nos últimos 20, 25 anos, né? Então eu vou colocar aqui 8 bilhões. Porque eu acredito até que os 7 bilhões é mentira. Ok? Vamos dizer que 8 bilhões que existe na Terra de seres humanos, de todos, né? De todas as raças, né? Incluindo as 12 tribos, né? Deus vai matar 2/3 do nosso povo, pessoal, irmãos e irmãs. 2/3 de toda a terra vai morrer. 2/3 do caucasiano vai morrer, dos negros e nativos, asiáticos e assim por diante, né? Os não descendentes de Jacó e os descendentes de Jacó, né? que ficam fazendo parte, que são participantes da mesa do diabo, né? Então vamos dizer aqui, né, que 2/3 é o quê? É 0,666. Vocês acham que isso daí é uma coincidência? Que 2/3 é o mesmo número que o número da besta? Eu ainda vou falar mais sobre isso, mas eu já espero que vocês... Ei, uau! Né? Dividido por 100, dividido por 100, né? É igual a isso, a 80 milhões vezes, né? 66, né? 66,6, né? 2/3. É igual ao quê? Agora imaginem que se há 8 bilhões de seres humanos na Terra, Deus está dizendo com vocês, né, para nós, que ele vai matar 5,328 bilhões de pessoas na Terra. Aqui, nesse número está incluído o quê? Os não descendentes de Jacó e os descendentes de Jacó. Tudo isso ele vai matar. Mas Deus não mata, né? Ele não mata, como ele não matou na era de Noé. Mas Deus não mata, como ele não matou na era de Sodoma e Gomorra. Mas Deus não mata, como ele não matou no Velho Egito. Vocês estão... Aí é engraçado que aí aparecem de vez em quando irmãos que ficam surpresos, né, com a morte de Ágata, porque eu também fico triste e eu faço os meus vídeos para acordar vocês, mas eu não posso mudar a justiça de Deus, né? Aí, né, do que eu estou querendo falar, né? Vocês ficam o tempo todo agindo, né? Surpresa que tem, de vez em quando, né? Tem um irmão especial que ele fala, mas isso é uma barbaridade, irmão Joel. Por que essa menina tinha que morrer? Por quê? Tá aqui. Não é para você ser participante da mesa do diabo e da mesa de Deus. Da mesa de Deus só fazem parte as 12 tribos, descendentes de Jacó. Ok? Aqueles que não são descendentes de Jacó, eles não fazem parte da mesa de Deus. Então, por que tu promove um caucasiano? Ele não é descendente de Jacó. Os caucasianos são os assassinos aqui na Terra. Sempre foram. Nunca pegou um livro histórico para ler, não? O que essa raça já andou matando e oprimindo durante toda a história? Eu, hein? Êxodo, capítulo 34, verso 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade. Ele perdoa, mas ele só perdoa a iniquidade de quem? Dos descendentes das 12 tribos, né? Porque foram eles que receberam as leis. Jacó recebeu a palavra de Deus. É por isso que Cristo diz, eu não vim... eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. Cristo só vai salvar as 12 tribos. Ok? Apocalipse 21, capítulo 10 a 12. São 12 portas. O caucasiano não vai poder entrar, o caucasiano vai ser morto. Né? Êxodo 34, verso 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado dos descendentes de Jacó, ok? Que ao culpado não tem por inocente. Agora também, aqui ele está falando os descendentes de Jacó, né? Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Nós estamos agora na 4ª geração, pessoal. Nós somos os filhos dos filhos da 4ª geração.
ok? A minha mãe é filha da 4ª geração, só que ela me teve. Então eu sou o filho da filha da 4ª geração. Leiam, ok? Então, aí irmão fica o tempo todo depois aí, né? Isso é uma barbaridade, Joel. Por quê? Porque vocês continuam fazendo parte da mesa do diabo. Eu não estou chamando eles de diabo, mas eu estou dizendo direto para vocês que eles não pregam a verdade. Porque a verdade é o quê? O que é a verdade? Pessoal, o que é a verdade? Deixa eu ver se eu encontro direto. Salmos 119, ok? Salmos 119, verso 142. O que é a verdade? A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Ok? Se vocês verem os vídeos dessas pessoas aqui, que ficam se chamando de mensageiro de Deus, eles nunca pregam os mandamentos. Quando até mesmo no último vídeo eu puxei de novo mais uma escritura, né? Que um irmão chegou com Cristo e disse: Cristo, como é que eu posso herdar a vida eterna? E o que Cristo disse? Mantém os mandamentos. Mantém, porque esse é o código. Os mandamentos é o código. É porque vocês acham que pelo mundo todo eles só ficam dizendo o tempo todo: os mandamentos foram abolidos, os mandamentos foram abolidos. Porque eles querem que vocês façam parte desses 5 bilhões que vão morrer. Ok? Eles querem que vocês façam parte. Então, se vocês não querem entender, não querem aceitar, 2/3, né? Incrível. 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 Algo que eu não pude falar na última vez, que eu estou usando agora, né? Eu abri 2 vezes aqui. Né? Que eu tinha feito um vídeo anterior, só que eu não pude falar sobre o assunto. E eu vou ter que usar agora, né? Esse vídeo para falar sobre um assunto que eu não pude falar no vídeo anterior. Né? Falar sobre o fato de que eles adoram colocar estatísticas de quem está morrendo, mas não de quem fica matando, né? Do que eu estou falando? O que eu acho engraçado, né? É que essa não é a primeira vez que eu vejo algo assim, né? Eu também vejo assim, uma vez estava escrevendo que, né, negros se suicidam mais, negros têm mais chance de morrer. Vocês já perceberam que na Babilônia, né, a Babilônia, Brasil é uma Babilônia, né? Vocês já pararam para perceber que na Babilônia, chamada Brasil, onde todas as raças estão unidas sobre uma bandeira, né? Não importa onde tu viva na América, né? Os Estados Unidos é uma Babilônia, Colômbia é uma Babilônia, México é uma Babilônia, Argentina é uma Babilônia, né? Porque nesses países estão um monte de raças unidas sobre uma bandeira, né? Uma ideologia, né? Capitalismo, democracia e assim por diante, né? Então, na Babilônia, vocês já pararam para pensar que na Babilônia, Brasil, eles adoram ficar o tempo todo, né, mostrando essas imagens para vocês, do que eu estou me referindo. Negros têm 2,7 mais chance de serem mortos do que brancos, aponta números do IBGE, né? Vocês têm que ver isso daqui de 2 formas. Primeiramente, que isso daqui, toda vez, né, a última vez eu vi que negros se suicidam mais. E é sempre assim, eles ficam o tempo todo promovendo isso. Por quê? Porque, primeiramente, isso é um incentivo para os não negros, né, assassinarem. E, segundo, isso é um instrumento de causar medo, opressão. Porque agora os negros, toda vez, né, os negros se suicidam mais, tudo mais, eles ficam agora vivendo com medo o tempo todo. O medo, opressão. É isso que a opressão faz. Criar medo, te manter
né, te fazer pensar que tu não vale mais do que os outros. E aqueles dizem diretamente que os brancos, o negro, em outras palavras, negros valem menos que brancos. Ok? É isso que eles estão querendo dizer. Mas vocês já começaram a perceber que eles nunca mostram estatísticas dizendo quem mata? Não seria importante saber quem são os assassinos? É claro, né? Mas eles não fazem. Por quê? Porque se negros estão morrendo mais que branco, então são os brancos que estão matando negros. Vocês estão entendendo? Mas essa estatística, eles não mostram. Mas eles não precisam mostrar essa estatística. Tu só precisa ler a descoberta do Brasil. Ok? Eles né, descoberta, o que eles falam de descoberta, né? Eles ocuparam as Américas e mataram mais de 100 milhões de nativos. Quem? Os caucasianos, né? Eles, quando eles caíram em 800, a queda do Império Romano Caucasiano, nosso povo assumiu as 12 tribos. Por isso que aqui na Europa, tudo que existe hoje em dia aqui na Europa foi construído por negros. Tudo. Por pessoas de cores, né? Tudo. Né? Tudo. É por isso que eles fizeram o quê? Eles tentaram, depois que eles assumiram em 1499, eles tiveram a renascença deles novamente. O que eles fizeram? Eles tentaram apagar tudo. As imagens de Cristo como negro, que são todas as imagens originais encontradas pela Europa, eles pintaram de branco, né? Agora, se tu está querendo procurar pelas imagens originais, tu tem que saber dessas coisas, né? Como eu sei, eu digo logo para vocês, aí vocês têm que procurar por quê? Por Russian icons. Os ícones russos. E é claro, quando eu falo russo, você já pensa o quê? Caucasiano. Caucasiano, de novo, vocês pensam tudo que é branco, né? Mas não. Né? Quando vocês procuram, o que vocês veem? Vocês veem o ícone russo é um Cristo negro. O ícone russo é a mãe de Cristo negra. Um ícone russo é o quê? É Moisés negro. Né? Essas são as imagens originais que eles pintaram de branco depois. Quem? Os caucasianos. Quando? 1499. Por quê? Por causa da renascença deles. Ok? Então, é assim, eles assumiram, né, depois de tudo isso. Então, se vocês pegam o livro histórico, né, vocês vão descobrir toda a história dos caucasianos. E o engraçado é que eles mesmos escrevem livros sobre, né, a própria raça caucasiana, aqueles que de vez em quando a gente sempre encontra caucasiano que pensa sobre a sua história como uma raça. Aí eles não aceitam também, né, a sua própria história. E por isso que muitos livros, eu uma vez até citei de um livro no começo de de alguns vídeos meus, né, um livro que se chama A Herança do Homem de Gelo, né, que o cara foi um caucasiano que escreveu aquele livro, mas ele escreveu aquele livro do ponto de vista dele, que ele acha engraçado, que a raça dele só mata, que são eles que fazem as guerras, e blá blá blá, e blá blá blá, e assim por diante, né? Exatamente, porque são eles, são sempre eles, são sempre eles. Eles são os assassinos na terra, eles são a semente do diabo. Gênesis capítulo 3, verso 14 a 15. Né? Mas é engraçado que eles o tempo todo ficam forçando essa imagem para cima de vocês, para manter vocês no medo, né? Poxa, nós somos menos que branco, né? Negros morrem mais que branco, né? Vocês são menos que branco. E isso daqui do outro lado, isso daqui favorece os brancos que só vivem matando negros e nativos desde que eles pisaram nas Américas. Ok? É isso que isso daqui serve. E eles continuam fazendo isso, né? Mas vocês que são o tempo todo iludidos pela Babilônia,
né? Os irmãos e as irmãs que são iludidos pela Babilônia acreditam que, peraí, nós temos que nos unir mais. União é que está trazendo a morte para vocês. Vocês o tempo todo trazendo essa raça para perto de vocês é que está matando vocês. Como que união vai salvar vocês se é a união com eles que está matando vocês? Vocês estão entendendo? Aí para isso, eu peguei essa imagem, né? O que eu estou querendo dizer, né? O povo, a gente pode ver, eu não sei se vocês podem ver aqui, né? Que não importa se eu posso, né? Não importa se é Bolsonaro ou se é Lula, dois caucasianos. A gente sempre vai encontrar no meio do povo, nós vamos encontrar nativos e negros também, né? Mas eu já vou usar isso aqui entre parênteses, né? Porque aqueles que viram o meu último vídeo, né? As aparências enganam, a gente sabe agora, muitos de vocês que me seguem já deveriam saber agora aqui o quê? Que nem todo negro é um negro puro, né? Tem negros que são filhos de caucasianos, né? Mas eu só vou usar aqui como parte da minha explicação, eu vou dizer que a gente encontra, sim, nós encontramos também nosso povo no meio dos apoiadores de Bolsonaro, um caucasiano, e a gente encontra nosso povo no meio dos apoiadores de Lula, né? Outro caucasiano. Pessoal, vocês já ouviram falar, peraí, será que, né, eu vou primeiro pegar aqui, vamos para Deuteronômio, capítulo 17, verso 15, eu vou tirar aqui, tá bom? Eu acho que isso daqui já foi esclarecido, né? Eu vou aqui para Deuteronômio 17, 15. Deuteronômio, capítulo 17, 15. Eu já falei sobre esse mandamento para vocês, né? Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Aí vocês pensam, sim, então Deus escolheu eles. Não, peraí. Lembre-se, a palavra foi dada para Jacó, as 12 tribos. Não está falando. Tu não pode projetar as escrituras que são dos descendentes de Jacó, das 12 tribos, para os não descendentes de Jacó. Tu não pode fazer isso. Isso é proibido, né? Então, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás reis sobre ti. Eu sou um descendente das 12 tribos, um israelita da tribo de Axé, eu só posso escolher, então, um negro e um nativo. Se eu for votar, eu tenho que votar para um negro ou um nativo. Mas é claro que eu tenho que pesquisar, né? Lembre-se, as aparências enganam, né? O negro que é filho de caucasiano, não vote para esse vagabundo, não. Né? Ou eu fico, né? Deixa eu esclarecer também, porque os nossos irmãos às vezes eles gostam de usar minhas palavras contra mim, né? Como eu só estou me referindo ao caucasiano, eles pensam, só o caucasiano. E os filhos dos árabes, irmão. Novamente, os não descendentes de Jacó são os caucasianos, os árabes, os asiáticos e os negros descendentes de Cão. Esses não são os nossos irmãos. Então é claro que se tem negro que é filho de uma irmã com um árabe, né, a semente vem sempre do pai. Então não vote para esse negro, porque ele é um filho de árabe. Né? Ou não vote para esse negro, porque ele é filho de asiático. Ok? Muito gosto de usar minha palavra contra mim. Tu só disse isso, tu não esclareceu isso. Meu santo Deus, o que eu falei? Vocês precisam aprender a pensar, né? Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Nós somos descendentes das 12 tribos. Esses dois não são descendentes das 12 tribos. Por que vocês votam para eles? Né? É incrível. Isso é loucura, pessoal, ok? Vocês já ouviram falar do conceito da insanidade? Foi
Foi o Einstein, né, que disse isso. Qual é o conceito da insanidade? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ok? Isso é loucura. Loucura é continuar votando para caucasianos e esperar um resultado diferente. Do que eu estou me referindo, né? Aqui. É disso que eu estou me referindo. Assassinatos de indígenas no Brasil crescem 269% nos governos de Dilma e Lula. E Lula. E Lula. E Lula. Então, até mesmo quando Lula está no governo, o nosso povo morre. Por quê? Simples. Isso é um mandamento. Deuteronômio 17, verso 15. Não podereis pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porque toda vez que a gente faz isso, o que acontece? Deuteronômio 28, 15. Deuteronômio, capítulo 28, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, né? Não é para pôr um homem estranho sobre vocês. Não é para pôr um homem estranho. Então, né, se vocês não, né, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então o que Deus vai fazer com a gente? Aqueles que ficam quebrando, não é para pôr um estranho sobre ti, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Né? Toda vez que vocês ficam colocando caucasianos sobre vocês, eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui um negro, né? Toda vez que vocês cometem esse erro, assassinatos de indígenas no Brasil crescem de 269% nos governos de Dilma e Lula. Ok? Toda vez que vocês fazem isso, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Vocês que estão tendo testemunho da minha verdade, que é a verdade de Deus, porque eu só prego da palavra de Deus, quando vocês voltarem a ver esses vídeos desses daqui, aqueles que a palavra, que a minha mensagem toca, vocês vão sentir algo dentro de vocês com o tempo, dizendo, esses caras aqui não me servem. Esperem e vejam. Ok? Isso é insanidade, pessoal. Vocês ficam o tempo todo cometendo o mesmo erro, quebrando os mesmos mandamentos de Deus. Aí morre uma Ágata, como os pecados dos pais é colocado sobre os filhos dos filhos, até daqueles da 4ª geração. Aí vocês não entendem. Poxa, por que uma criancinha morreu? Por que a gente não pode simplesmente se unir? Nós somos todos humanos. Babilonismo, né? União, né? Vamos manter esses assassinos, né? Esses assassinos cada vez mais perto da gente, né? Vamos mantê-los mais perto da gente. Incrível. Incrível. E, né, por isso que mais de 5 bilhões de vocês têm que morrer. Ainda bem que agora eu mostrei esse número, porque daqui em diante, os novatos, quando eu falar assim, 5 bilhões, eles não vão entender. O quê? 5 bilhões? Mas eu acho que se eu falasse mais de 5 bilhões de vocês têm que morrer, eu acho que eu falando assim, isso daí deve mexer na mente deles, né? Do que eu dizer 2/3. Muitos não é 2/3, né? Zacarias, né? Mas, exatamente, né? Mas, como nós já estamos vivendo agora nos últimos dias, meus irmãos e irmãs, né? Essas coisas ficam acontecendo, né? Essas coisas ficam acontecendo. Se negros estão sendo assassinados, por quem eles estão sendo assassinados? Pelos não negros, né? Se um jovem
está sendo feito suspeito apenas por praticar fotografia, né? Então, quem está fazendo desse irmão um suspeito apenas por fotografar, né? Os não negros, é claro, né? Aí muitos irmãos, mas os nativos também, bababá. Bem, nós temos, como nós temos irmão que fica aqui o tempo todo também, né? Promovendo o demônio, né? Como nós temos irmão que fica promovendo o demônio, nós temos irmãos também que não estão na verdade. Eles não sabem. O nosso povo, por isso que 2/3, até mesmo 2/3 das 12 tribos tem que morrer. Porque, claro, nós temos também entre os negros e nativos, nós temos aquela, né, rivalidade, né? Porque nós estamos sendo oprimidos há tanto tempo que muito do nosso povo realmente acredita que o caucasiano, ele representa as 12 tribos, o povo de Deus. Mas se tu for um pouco intelectual, se tu souber pensar, né, tu vai ler os livros históricos e deveria ser claro para ti. Não, peraí, essa raça caucasiana, ela, né, eles não mantêm nem o 6º mandamento, né? Não matarás. Eles não mantêm nem isso. Eles sempre mataram, eles sempre oprimiram. Eles mataram tanto, jogaram bomba em Hiroshima e Nagasaki. Caralho, até mesmo o asiático eles mataram. E olha que o asiático também é um gentio, né? Então, se tu for um pouco intelectual e tu começar a pesquisar a história dessa raça, deveria ser claro, né? Mas como eles vêm nos oprimindo, o nosso povo realmente acredita, muito do nosso povo aqui, ó, né? Aqui, ó. Né? Como o nosso povo realmente acredita nessa merda, então, por causa dessa imagem, criou também rivalidade entre os nativos e os negros, né? Por isso que aparece muito negro dizendo eu não sou nativo e aparecem muitos nativos dizendo, né, também discriminando o negro, né? É assim entre o nosso povo. Por quê? Por causa disso. Porque o caucasiano, ele enganou o mundo todo, né? Ele enganou o mundo todo. Né? Ele enganou o mundo todo. Espera aí, fiquem comigo. Eu acho que eu tenho que ir direto, senão não vou encontrar. Filtros. Ele enganou o mundo todo. Está aqui, Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Né? Isso daqui vai ser quando for o julgamento dos caucasianos, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, né? Os nossos inimigos, né? Satanás, é hebraico para adversário, inimigo, chamada o diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Eles enganaram todo mundo com essa imagem, né? Então, existe rivalidade entre negros e nativos por causa da enganação dos caucasianos. O nosso povo, poxa, caralho, nós nativos, também muito negro, também usa, né? Nós temos uma fala aí no Brasil, né? O que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer o que né, o Brasil, né, o Amazonas era tão bonito antes, até que um homem branco pisou aí. Isso é uma fala que nós temos, pessoal. A gente, de vez em quando, a gente vê essa fala, a gente usa essa fala. Por quê? Porque o nosso espírito faz testemunho de que nós somos, né? Então, nós sabemos que tudo ficou de cabeça abaixo a partir do momento que o caucasiano pisou aí, né? E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Aí eles vieram aqui eles, né, infiltraram o antigo cristianismo, que era somente das 12 tribos, né, os negros que estavam lá
na Europa. Aí eles infiltraram 1499, na renascença deles, e agora eles nos enganam com essa imagem. A serpente, o caucasiano, eu vou continuar repetindo até ficar na mente de vocês. Eles são a semente do diabo. Gênesis, capítulo 3, verso 14 e 15. A mulher é Eva, né? A semente da mulher faz referência a Eva, as 12 tribos, e a semente da serpente. O diabo tem filhos. Ok? Então, insanidade é vocês o tempo todo ficarem pensando que vocês continuarem votando para caucasiano, que isso vai mudar alguma coisa. Ok? Não. Quando Lula está no governo, nativos e negros morrem do mesmo jeito. Por quê? Porque o mandamento foi dado por Deus. Então, toda vez que vocês vão contra os mandamentos foram abolidos. Exatamente. É porque vocês acham que eles ficam o tempo todo pregando isso? É porque toda vez que vocês vão contra os mandamentos, vocês que sabem que são descendentes de Jacó, Deus joga essas pragas para cima de vocês. E ele não vai parar até que vocês aprendam. Né? Mas, ok, também existe o outro lado. Deus não deixa essas coisas assim em vão. O nosso povo morre. Mas como nós estamos agora vivendo nos últimos dias, pessoas como eu, a gente pode olhar para o mundo e perceber que as pragas agora estão sendo voltadas para os gentios, os não descendentes de Jacó, né? Ah, não, peraí, eu estou copiando, né, para me copiar. Zacarias, capítulo 11, 5 a 6. Vamos lá, pessoal. Zacarias, capítulo 11, verso 5 a 6. Né? Sim, será que era para mim ler esse daqui? Aqui eu só estou dando uma olhada, mostrando. Deuteronômio 3. Tá, eu vou ler, né? Se eu escrevi aqui... Porque lembre-se, quando eu faço essas anotações, muitas dessas anotações já são bem velhas. E né, quando eu fiz ela, eu sabia o que eu ia dizer, mas agora... Né? Mas eu anotei, vamos lá. Zacarias capítulo 11, verso 5 a 6, né? Cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, né? Ok? Então, o nosso povo, de novo, né? Negros, chance de serem mortos do que os brancos, né? Porque os possuidores são quem? Os brancos. Então, os não negros, os caucasianos, principalmente, nos matam e não se veem por culpados. Eles não se veem. Eles matam e estão nem aí. Não é culpa da polícia, né? É o que eles ficam o tempo todo dizendo. O irmão morreu com guarda-chuva na mão. Peraí, um guarda-chuva na mão, então ele era um inocente. A palavra diz, inocente. Ele só estava apenas com guarda-chuva. Não, mas o que tu quer? Um negro, né? Com guarda-chuva na mão, o que ele queria? Né? Peraí, deixa eu colocar essa imagem. Né? Deixa eu colocar de novo essa imagem. Né? O que tá vendo? Eu queria só a imagem. Mas tá bom, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver, né? Então, né? Aqui de novo, para vocês verem, né? Eles adoram ficar dizendo quem fica matando, mas eles não colocam uma estatística para mostrar quem são os assassinos, né? Mas aí, novamente, pelo Espírito de Deus, eu sei quem são os assassinos aqui na Terra. Né? Um elemento negro andando perto de uma favela com um guarda-chuva na mão, queria o quê? Correu o risco, a culpa não é da polícia, a culpa
Não, o que ele... Um negro com guarda-chuva? Eu queria o quê, né? Um inocente com guarda-chuva queria o quê, né? Sangue dele foi derramado, idiota, né? Cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, né? Eles enriquecem, tá aqui, ó. Esses filha da puta são ricos porque alguém tem que ser pobre, né? Eles enriquecem às nossas custas, né? Porque tenham enriquecido e os seus pastores não têm piedade delas. E os próprios pastores de vocês não mostram a verdade para vocês, não mostram o caminho para vocês, né? Que esses dois, né? Eles não pregam como eu estou pregando. Se você for de novo clicar do vídeo desse daqui, ele está de novo lendo de um livro que um caucasiano escreveu e tá promovendo aquilo como a verdade, pura verdade, né? Eles se desviam do quê? Daqui, da palavra de Deus. Porque é esse o testemunho que vocês têm que perceber. Eu só venho da palavra de Deus. Né? Verso 6, certamente não tereis mais piedade dos moradores desta terra. Então, esses filha da puta, os caucasianos, Deus agora não terá mais piedade deles, né? Diz o Senhor. Mas eis que entregareis os homens, cada um, na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Em outras palavras, agora essas pragas, como eles estão vivendo nos últimos dias, e o caucasiano, aqueles que estão no poder, os Illuminatis, né? A palavra significa ter conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento bíblico, é claro. Vocês ficam dando ouvido a esses Zé idiotas aí do dia a dia, né? Aí no meio da rua, Deus não existe, né? Vocês ficam dando ouvido a esses daí não são problema. Esses daí são os primeiros a morrerem quando o julgamento chegar. Vocês estão entendendo? Eu não tenho preocupação com esses. Minha preocupação são com esses filha da puta aqui que estão no poder. Porque ele diz, quer dizer que agora um negro andando com guarda-chuva, para ele não tem problema. A polícia matou, tanto faz. Tá entendendo? Esses que são os problemas. Né? Um outro morreu, estava com a furadeira na mão. Morreu, estava com a furadeira na mão, tanto faz. Esses que são os problemas. Esses que estão no poder. Porque esses que são os diabos, né? Né? Então, mas agora, outras palavras, Deus está mudando o jogo. Né? Deus está mudando o jogo. Novamente, deixa eu ler de novo. Zacarias capítulo 11, verso 6. Né? Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Né? Como eu posso provar isso? Aqui, eu coloquei... eu coloquei aqui Deuteronômio, capítulo 3, verso 22. Vamos lá rapidinho. Eu não vou fechar isso daqui. Eu vou abrir aqui Deuteronômio. Deixa eu ver porque eu não me lembro também mais. Eu escrevi isso já há alguns tempos, né? Mas deixa eu ver. Sim, claro, tá aqui, né? Deuteronômio capítulo 3, verso 22. Sim, agora eu me lembro, né? Então, o que Deus diz para nós, ao menos, né, aqueles de nós, os negros e nativos que estão acordados, né? Para vocês aí que estão prestando atenção e raciocinando um pouco, né? Deuteronômio capítulo 3, verso 22, né? Não os temais. Não é para a gente ter medo desses vagabundos. Muitos de nós morrem, é claro. Não dá para mudar isso. Esses filha da puta estão no poder. Mas, né, Deus nos diz, não é para a gente temer eles, porque o Senhor vosso Deus, o nosso Altíssimo Pai, é o que peleja por vós. É Ele que luta por nós. É Ele. Né? E como eu posso provar isso? Está aqui. Eu coloquei alguns links.
policial militar é morto ao ser confundido com assaltante por outro policial militar. Uau! Um policial militar é assassinado por outro policial militar, né? Eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Uau! Né? De novo, a palavra, a Bíblia foi adulterada. A Bíblia adulterada, essa palavra não tem valor. Como assim? Isso daqui são profecias se realizando perante os nossos olhos. Ok? Agora eu vou passar bem rápido. Vocês mesmos procurem, ok? Por esses links. Se alguém de vocês nunca viu nesses noticiários, vocês mesmos procurem, tá? Ok? PM é morto com 10 tiros na cabeça dentro do batalhão. Esse daqui morreu com 10 tiros na cabeça no próprio batalhão dele,20 Um soldado da Polícia Militar de 34 anos foi morto com mais de 10 tiros por volta das 14 horas desta segunda-feira, no dia 23 de setembro aqui, Isso é desse ano, tá? Isso é desse ano, para mostrar para vocês que o julgamento agora, os 400 anos se zelaram. Aquele de vocês que ficam clicando embaixo nos meus links, debaixo dos meus vídeos, eu tenho lá links para outros vídeos e mais explicações. E uma delas é o que? Os 400 anos foram zelados. Se zelou agora os 400 anos. Lembra-se, o livro de Atos, capítulo 7, verso 6 a 7, que o povo de Deus sempre seria levado como escravos por 400 anos, e depois, quando os 400 anos são zelados, o que Deus faz? Ele começa a jogar as pragas para cima daqueles que nos escravizaram. E quem nos escravizou? O caucasiano, o árabe, o asiático e os descendentes de Cão, que são os africanos, Porque nós estamos, as Américas, o caucasiano não é nativo, mas, ele é rico. O árabe, se vocês foram ver, muita loja agora aí no Brasil pertence a árabes. De vez em quando eu vejo porque como eu sei disso, eu vou assim no YouTube e escrevo assim, árabes no Brasil e tudo mais, aí eu encontro eles. Aí um diz que essa é minha loja, essa coisa, é engraçado. Mas vocês que são negros e nativos, vocês querem vender uma verdura no meio da rua, lá vem quem? Esses filha da puta aqui, Roubando tudo de vocês, não é verdade? Estou certo ou estou errado? Então, agora esse tempo, os 400 anos foram zelados, se zelou. Agora, com o passar do tempo, as pragas que elas ainda se mantêm em efeito sobre a gente, Se tu quebra o mandamento, não é para colocar um gentio sobre ti, não é para tu votar para um caucasiano se tu é negro ou nativo. Esse mandamento ainda está em efeito, ele ainda não muda, ele sempre vai estar em efeito quando se trata de nós. Mas Deus agora está começando a fazer o quê? Deuteronômio capítulo 3, verso 22, não é para a gente temer eles, porque o nosso Deus é o que peleja por nós. Então Deus está agora fazendo o quê? Jogando as pragas. Eis que entregarei os homens, cada um, na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Ele agora está... a palavra inverter o jogo, será que está certo? Eu acho que está certo, Deus agora está invertendo o jogo. Agora as pragas não estão só atingindo a nós, como ele agora está atingindo os não descendentes de Jacó. Ok? PM é morto com 10 tiros na cabeça dentro de batalhão. Eu estava lendo aqui, dentro do 47º, eu estou certo, irmãos? Eu espero que esteja, Batalhão da Corporação em Campinas, Um outro PM foi preso sob acusação de ter feito os disparos. Uau! Eis que entregarei os homens, cada um, na mão do seu próximo e na mão do seu rei. O que mais que eu tenho aqui? Joel, me mostra mais, Joel. Uau, que interessante!
É bom, né? É bom quando um irmão está pregando realmente o que as Escrituras diz. Não é bom, né? Agora, por isso que eu digo, todos vocês que me seguem, se tu agora está vendo esse vídeo, né, pela primeira vez, vai ver os meus outros vídeos. Se tu conhece esses irmãos aqui que ficam o tempo todo só pregando dos livros escritos por gentios, tu vai perceber que as informações que eles dão, quando tu está na verdade que eu estou pregando aqui, tu não vai nem mais querer ouvir o que eles têm para dizer. Porque eu digo a vocês, a verdade de Deus são os mandamentos. Mantenham os mandamentos, pessoal. É o único jeito de vocês sobreviver o que ainda está a vir para esse mundo. A Terceira Guerra Mundial e a finalização disso tudo sobre o quê? Sobre o fogo de quê? Das bombas atômicas. Amigo, irmão, irmã, tu vai querer se salvar dessas bombas que vêm, hein? Mantenha os mandamentos. Leva a palavra de Deus a sério. Para de ficarem dando ouvido a esses irmãos que ficam o tempo todo dizendo aí que a palavra foi manipulada, a doutrina do não, mas eles nunca pregam os mandamentos. Nunca. O que mais que tu tem aí, Joel? Me mostra aí. Ok? Aqui, esse daqui é de 25/9, também setembro de 2019, né? Justiça decide que acusada de matar marido coronel da PM em Florianópolis vá a júri popular. Tá aqui, esse filho da puta caucasiano aqui foi morto pela mulher. Glória ao nosso Senhor de Deus. Por quê? Desculpa aí, Zacarias capítulo 11, verso 6. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra. Né? O caucasiano também mora, né? Na nossa terra, né? Só que Deus não vai ter mais piedade desses filha da putas, né? Diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Ok? Justiça decide que a acusada de matar marido coronel da PM. A mulher matou seu próprio marido, um caucasiano. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. E o que mais, Joel? Uau, Joel, me mostra mais. O que mais? Aqui, esse daqui é de quando? É de 23 de 11, novembro, né? Foi atualizado. Foi atualizado hoje mesmo, no dia em que eu estou fazendo esse vídeo. Ok? Eles atualizaram. PCC planeja matar deputado coronel Telhada e secretário de administração penitenciária. Uau! Aí eu também, como eu vivo aqui na Europa, eu perguntei, quem é o PCC? O que é isso, PCC? Aí lendo, né? Aqui, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, GAECO, descobriu que o primeiro comando da capital é PCC. O primeiro comando da capital, PCC, tem 5 alvos em seu plano de atentados contra autoridades em São Paulo. Uau! Né? O comando da capital, né? O primeiro comando da capital está querendo matar agora as autoridades, né? da capital de São Paulo. Né? Os protetores, né? Eu acho que eu não estou errado em dizer que aqueles que deveriam proteger eles estão querendo matar eles. Por quê? Mas eis que entregarei os homens, cada um, na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Glória ao nosso Senhor Deus de Israel, pessoal. Eu posso ouvir um glória aí de vocês, pessoal? Glória, pessoal. Vocês deveriam glorificar o nosso Deus de Israel todo dia, por ele ser justo. Uma Ágata não morreu injustamente. Vocês estão entendendo? Ela morreu por causa dos pecados dos pais, mas ela não morreu em vão.
ok? Ela não morreu em vão. O que mais, Joel? Joel, me mostra mais. Eu coloquei também alguns em inglês, né? Sim, isso. Eu coloquei alguns em inglês. Lá fora, pessoal, está acontecendo a mesma coisa. O que está em alemão, eu tenho que colocar em inglês. Lá fora... Peraí, eu vou colocar isso daqui assim. Né? Isso, English para... português. Por que nunca tá lá automaticamente? Tem que ficar procurando. Português, tá aqui, português. Ok, inglês para português. I accept. Lá fora também está acontecendo a mesma coisa. Vocês lembram que uma vez, no vídeo anterior, eu puxei o fato do pai do Pablo Escobar ser um khazar, um ashkenazi, um sionista, né? A terra de Israel está sob o regime de quem? Dos ashkenazes, né? Aqueles que se chamam judeu, mas não são, mas são a sinagoga de Satanás, né? Então, o que? Né? Lembra que eu disse que o pai, né? Aquele khazar ashkenazi, sionista, que é o pai, um colunista, o pai do Pablo Escobar. Vocês se lembram que eu disse que ele é um Amaleque? Então, o nosso vídeo, os nossos irmãos aí fora que estão pregando a verdade da Bíblia, o que aconteceu? Alcançou lá, aqui ó, The Times of Israel. Esse daqui é um jornal de Israel. E o que eu estou me referindo? Tá aqui, ó. A nossa verdade está alcançando até aquele povo de lá. E o que está acontecendo? Pai matou sua esposa e filhos porque eles eram amalequitas. Porque o povo, o que eu disse? O Silvio Santos, ele é amaleque, ele é um falso judeu. Então agora Deus está até mexendo com o povo de lá. Esse cara aqui, que é um falso judeu, ele recebeu a programação espiritual de Deus, né? Deus disse, né, programou ele, que nem o filme Matrix, né? Programou ele e ele agora, né? Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei, né? Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão, né? Então, o que aconteceu? Ele acabou matando a mulher dele e as crianças. Tá aqui, ó. Por quê? Porque ele descobriu que eles são amaleques, eles são ashkenazes, ok? Mas novamente, eu não vou entrar aqui de novo, porque se vocês quiserem, vocês mesmo façam. Eu quero tentar manter o vídeo curto, não muito longo. Se eu começar agora a ler tudinho aqui, tudo mais, e traduzir tudo mais, pronto, né? Aí acaba, né? Aí... Pai matou sua esposa, filhos porque eles eram amalequitas. Ok? Lá fora, a mesma coisa. As pragas de Deus está invertendo agora o jogo. Ok? Ele está invertendo o jogo. Né? As pragas agora não só atingem a nós, como está atingindo a eles também. Eles, quem? Os não descendentes de Jacó. Dizem comigo, irmãos e irmãs, quem são eles? Os não descendentes de Jacó, ok? Nós, negros e nativos, nós somos quem? Nós somos descendentes de Jacó, as 12 tribos. Ok? Então, o que mais, Joel? Uau, cara! O que mais? O que está acontecendo mais lá fora, então? Calma, irmão e irmã. Aqui, ó. O que está acontecendo também, isso que eu encontrei foi nessa semana também, foi no dia... Não está escrita a data não, mas eu encontrei nessa semana, vendo um vídeo de uma irmã. Tá aqui, novembro. Ah não, ok, já faz um tempinho. 1º de novembro de 2019, né? Bem, eu encontrei nessa semana, né, mas o artigo é de 1º de novembro. Nós estamos aqui... dia 23, né? Do que se refere, tá aqui, ó. Por que toda vez que eu tô gravando acontece isso? O que eu tô me referindo? Aqui, ó. Desculpa aí.
Vocês têm que imaginar, né, que alguém escreveu isso daqui. Com certeza foi um branco. Com certeza deve ter sido um branco, né? Ou talvez não, né? Eu não sei, mas o que ele escreveu tá aqui, ó. Deixa eu deixar ela falar. Os Estados Unidos estão ficando menos brancos e muito mais seguros. Uau! Glória ao nosso Deus. Os Estados Unidos estão ficando menos brancos, mas também mais seguros, né? Porque aqui, né, eles vão falando, né, desses ataques em massas, né, que são por 90% são sempre quem? Caucasianos, né, adolescentes caucasianos entre 15 e 21, 22 anos, que ficam fazendo esses ataques em massas nas escolas, né? Muitos de vocês, eu não sei se vocês esqueceram, lembram do ataque que aconteceu lá em Las Vegas, que um caucasiano matou 58 pessoas? E vocês se lembram daquele ataque que aconteceu, onde que foi? Foi na Austrália? Eu não me lembro mais direito se foi na Austrália ou se foi em outro país, mas aquele ataque naquela mesquita dos muçulmanos, o caucasiano foi lá e matou um monte de muçulmanos, né? É por isso, aqui eles vão sobre esse assunto, sobre os ataques que ficam ocorrendo pelo mundo e nos Estados Unidos, que são tudo, né, na maioria, e sempre foi assim, é por isso, né, é engraçado que, né, eles escrevem, aqui no Brasil eles promovem isso, né, negros têm mais chance de morrer, mas eles não dizem quem está matando, quem são os assassinos. Eles nunca falam, né? Mas outros lugares no mundo dizem, sim, os brancos estão matando. E como os Estados Unidos agora está ficando, né? Os Estados Unidos estão ficando menos branco, então está sendo mais seguro. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Se vocês quiserem ler, está aqui, ok? Deixa eu ver isso daqui. Eu coloquei aqui Lucas, nós vamos ter que partir para Lucas depois, né? É. Pessoal, esse daqui é tão legal. Esse daqui é de 13 de novembro de 2019. Vocês podem ver que tudo isso daqui... Ah, não, peraí, não foi... Porque acabou de mudar ali, né, a data. Essa é outra coisa aqui. Quando foi escrito, eles não colocam mais, né? Ou eu não consigo ver, que os sites são sempre cheios de coisas. Aqui alguém escreveu no dia 7 de novembro, 8 de novembro, né? Então eu acho que deve ser por aí assim que isso daqui foi colocado ao ar, né? Só uma ideia. Mas o que eu quero dizer é que tudo desse ano, de novembro, desse ano, nós estamos em novembro, vocês estão entendendo? Mas muitos de vocês não pesquisam essas coisas, né? E esses daqui não vão falar essas coisas para vocês. Eles não vão. Não vão. Do que eu estou me referindo? Quem entende inglês já sabe, né? Para aqueles que não entendem inglês, é por isso que eu não quero traduzir, porque eu já tive também muito irmão e irmã me atacando, dizendo que é besteira, não é isso, e bababá, né? Porque me ataca, porque se eu estou traduzindo, eu posso correr o risco de estar inventando. Vocês estão entendendo? Então eu não traduzo, eu deixo a inteligência artificial traduzir para mim. Adolescente de 17 anos trage seus pais por ser nascido branco. Bem, traje, né, sus, isso daqui tá errado. Na verdade significa, né, deixa eu colocar aqui, to su, processar, ok? To su é processar. Então, na verdade, o que aquilo está dizendo é que um adolescente de 17 anos processou seus pais por ter nascido branco. Vocês estão entendendo? Ele colocou os pais dele na justiça porque ele nasceu branco. E o e qual foi o motivo para tudo isso, né? É esse daqui. Tá aqui, ó. É esse daqui, ó. Tá aqui, esse é o motivo.
Ok? Meu cliente não escolheu viver esse tipo de vida, porque ele teria que carregar o fardo de centenas de anos de escravidão e racismo. Tudo porque seus pais tinham o desejo egoísta de trazer outra criança branca para este mundo. Glória, Senhor. Glória, glória. Oh, Senhor. Pena que muitos dos nossos irmãos não conseguem enxergar a sua glória. Lucas capítulo 12, versos 52 a 53. Vamos lá rapidinho, eu vou abrir um novo aqui. Lucas, capítulo 12, deixa eu ver de novo aqui, já esqueci, né? Lucas capítulo 12, 52 a 53. Lucas capítulo 12, versos 52 a 53. Né? Lucas, capítulo 12, versos 52 a 53, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Na própria casa, Deus iria dividir a família. Verso 53, o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Ok? Verso 53. É exatamente isso, né? Meu cliente não escolheu viver esse tipo de vida. Por que ele teria que carregar o fardo de centenas de anos de escravidão e racismo? Tudo porque meus pais tinham o desejo egoísta de trazer outra criança branca para este mundo. Glória ao nosso Senhor Deus de Israel. Pena que muitos dos nossos irmãos e irmãs não conseguem enxergar, né, a manifestação do Espírito, né, do nosso Altíssimo Pai. Ele se importa assim com a gente, pessoal. Ele se importa. Por isso que, né, eu vou repetir de novo. Ágata morreu por causa dos pecados dos pais. Sim, muito irmão tem um irmão principal. Isso é bárbaro. Por que ele... Bem, ela não morreu em vão. Ok? Tá aqui. Ela não morreu em vão. Esse daqui não morreu em vão. Mesmo que esse diabo, filho do Bolsonaro, pense desse jeito. Mas ele não morreu em vão. Né? Aquela irmã que foi assassinada na rua, né? Uma moradora de rua, é claro, né? O nosso povo, né? Esse daqui tem que ser rico e alguém tem que ser pobre, né? Claro, né? O opressor é rico porque uma moradora de rua era pobre, tinha que mendigar por R$1 e foi assassinada, né? Mas, olha aqui, ó, vamos ter pena do Gugu, né? Esses irmãos, né? Se um dia a bala atingir a eles, né? O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer, né? Vamos continuar. Glória ao nosso Senhor. Glória. Esse daqui, né? O último link. E tem muito mais, pessoal. Meu Deus do céu. Se eu mostrasse todos os links que eu encontrei, ia ficar muito longo. Mas eu espero que através do meu vídeo vocês comecem a descobrir, né? A pesquisar diferente desses daqui, né? Esses daqui só sabem usar livros escritos pelos opressores. Eles pregam o que os opressores escreveram. Não é para você promover o diabo. Ok? Eles promovem os livros escritos pelos diabos. Pela semente de Satanás. Né? Não é para fazer isso. Então, tá aqui, ó. Vocês se lembram dela? O caso Richthofen, daquela menina que matou os pais, né? Eu acho que ela que matou os pais, os dois que mataram, porque toda vez quando eu leio alguma coisa, só mostra ela, né? Eu não li aqui porque não me interessa, ela é uma caucasiana, pessoal. É uma semente de um diabo. Claro que ela matou os pais. Essa raça só sabe matar. Mata negro, mata indígena, mata os pais, mata... Eles são os diabos, né?
Então, né? O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe, né? E contra os pais, né? Aqui. O caso Richthofen, né? Mas eu escrevi aqui o que mais? Eu coloquei mais uma coisa ali. Mateus 10, 20 a 21, né? Mateus capítulo 10, 20 a 21. Então vamos para Mateus capítulo 10, do verso 20 a 21, né? Porque, de novo, Mateus capítulo 10, verso 20 a 21. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós, ok? Eu não estou falando por mim. Tudo que eu falo, eu estou aqui mostrando, puxando diretamente das Escrituras, ok? Ou já esqueceram? Está aqui, ó. Certamente não tereis piedade com os moradores da terra, né? Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo. Eu estou falando das Escrituras, né? Deuteronômio, está aqui, né? Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Estou mostrando para vocês como as Escrituras se manifestam na vida real. Eu não estou precisando de um livro aqui, de um caucasiano, brasilidades, olha, não. Eu venho direto das Escrituras. Por quê? Porque esse é meu dever, né? Mateus 10, verso 20. Porque não sou eu quem fala, mas sim o Espírito do Altíssimo Pai é que fala por mim. Então, o Espírito é o que? A palavra de Deus, né? Muitos de vocês não devem mais se lembrar disso. O que é o Espírito? Tá aqui, João capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, né? A nossa carne, ela é apenas uma máquina, né? Um instrumento. É o nosso espírito, o espírito que faz testemunho de quem nós somos, né? Então, quem nós somos em espírito é o que nós transmitimos através da nossa carne, né? Então, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, a palavra é Espírito, o Espírito Santo, a Bíblia é o Espírito Santo, ok? Então, verso 21, né? E o irmão entregará à morte o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, né? O pai entregará o filho à morte, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Eu falo pela Escritura, e esta é a manifestação dessa Escritura. Glória ao nosso Deus de Israel. Ok? Ok, pessoal? Então vamos para Isaías 19:2 e com isso eu termino esse vídeo. Isaías, capítulo 19, verso 2. E por que tudo isso está acontecendo? Novamente, ninguém aqui, né, esse irmão aqui, não morreu em vão. Ele não morreu em vão. O espírito dele está bem, ele está com o nosso Pai, o nosso Altíssimo Pai. Ok? Ele não morreu em vão. Isaías 19:2. Porque farei com que os egípcios... Lembre-se, essas são as pragas que Deus usou contra o velho egípcio, mas quem se fez hoje em dia novamente, né? Como é que se fala em português? Aqueles que escravizaram nos dias de hoje, eles são biblicamente essas pessoas são referidas como também egípcios, né? Egípcios, ok? É por isso que eu tenho até uma imagem aqui. Depois de um certo tempo aqui gravando, eu fico rouco, né? Por isso que eu tenho uma imagem aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, essa imagem aqui. Porque o que os velhos egípcios fizeram antigamente, o caucasiano
está fazendo agora, né? Então, biblicamente, a gente pode ver o caucasiano como o egípcio moderno. Vocês estão entendendo? Ok? Então, vocês entendem, né? Apenas tem aqueles que não aceitam, né? Mas entender, vocês entendem. Então, Isaías 19, 2, porque farei com que os egípcios, os caucasianos, nos dias de hoje, né, se levantem contra os egípcios. Então, o caucasiano vai se levantar contra outro caucasiano. Deixa aqui pegar aqui um desses primeiros aqui. Não, deixa eu pegar esse daqui. Apenas de novo, né, as escrituras se manifestam. As escrituras se manifestam na vida real, né? PM é morto com 10 tiros na cabeça dentro de batalhão. Quando vocês leem aqui, foi por outro, né? Foi preso, um outro PM foi preso como suspeito, né? Por ter feito os disparos. Outro PM. Um PM matou outro PM. Né? Mas eu acho que essa daqui que é melhor, né? Essa daqui, porque já no título já diz, né? Esse daqui, né? Policial militar é morto ao ser confundido como assaltante por outro PM, ok? Tá aqui. Porque farei os egípcios se levantarem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Né? Vocês estão vendo o que está acontecendo lá na China? Né? O povo contra o governo, né? Lá na França, o povo contra o governo, né? Reino contra reino, né? No caso, vocês já perceberam o que está acontecendo? Essa briga financeira, essa guerra financeira entre os Estados Unidos e a China, né? Essa guerra financeira entre os Estados Unidos e a Venezuela, né? Então, é assim que as escrituras se manifestam e se tornam reais. Ok, pessoal? Né? É com vocês, se vocês continuam seguindo eles. Talvez muitos de vocês tentam abrir os olhos desses e eles vão colocar vídeo dizendo, não, sabe, babá, porque eles vão lutar contra. Né? E parem com isso. Que merda é essa, né? Pro inferno com o Gugu. Espero que vagabundo sofreu muito antes de morrer. Ok? Então, com isso eu digo, mantenham os mandamentos, irmãos e irmãs. Mantenham. Mantenham os mandamentos. E fiquem com Deus. Números, capítulo 35, verso 33. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Uma câmera de segurança registrou o crime. A mulher que aparece nas imagens é Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos. Segundo a polícia, ela é moradora de rua. A vítima aparece falando e gesticulando, até que ela vai em direção a um homem que passa pelo local. Ele tenta desviar, mas a moradora de rua o acompanha. Em seguida, o homem saca uma arma e dispara pelo menos 2 vezes em direção à mulher. Ele sai andando com a arma na mão, enquanto a vítima fica caída no meio da rua. Uma pessoa que viu o crime tenta socorrer a vítima. Ela acena para um carro que passa, mas ninguém para ajudar. De um outro ângulo das imagens, dá para ver o homem que atirou andando tranquilamente enquanto guarda a arma. O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã, aqui na rua Barão do Amazonas, bem no centro de Niterói. Segundo a polícia militar, a vítima era conhecida como Neia e estava pedindo R$1 ao homem que atirou contra ela. Depois de ser baleada, ela ainda foi socorrida pelos bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O homem foi identificado como Aderbal Ramos de Castro e está preso na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Pelo que eu entendi, preso ainda dentro do prazo do flagrante, o que complica bastante a situação dele. Ah, não foi. É prisão temporária.
é prisão temporária de 30 dias, mas certamente com essa imagem a situação dele é bastante complicada e ele vai responder por esse crime na justiça.